aqui a palavra do Senhor nos ensinando. E o tema que Deus trouxe ao meu coração. Quantos aqui precisam que Deus multiplique algo na tua vida? Levanta a tua mão. Bispa, pode ser financeiro, pode ser saúde, pode ser emocional. Precisa que Deus multiplique algo na tua vida? Levanta a mão. Deus me deu exatamente 5 segredos para você conseguir a multiplicação na tua vida. Porque tem pessoas que acham que, para eu conseguir a multiplicação, basta eu ir na igreja. Basta, igreja? Não. Primeiro, você tem que ouvir e colocar em prática. E sabe o que acontece? Eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Porque quando a pessoa ela quer colocar em prática a palavra de Deus, quando a pessoa ela quer fazer a vontade de Deus, sempre vão aparecer adversidades na sua vida, para que você possa colocar a palavra de Deus em prática. Quem já percebeu isso? Você fala, Senhor, eu quero ser abençoado. Deus vai criar situações em que você terá que aprender a abençoar, para que você seja abençoado. Quem está entendendo isso? Senhor, eu quero ser usado na cura. Então provavelmente você vai viver com alguma enfermidade, para que você sinta, para que você possa dizer o que é ter uma cura. Amém? E nós vemos aqui a história em que Judá, o reino de Judá, estava vivendo. O profeta Eliseu, quando ele assume a sucessão no reinado de Elias, Judá está passando por uma miséria inigualável. Havia fome nos lugares, havia necessidade. Judá era uma cidade fortificada, uma cidade abençoada, porém, como o povo de Deus, preste atenção numa coisa, como o povo de Deus havia sempre se desviado da vontade de Deus, Deus permitiu com que a aflição chegue até ele. Porque quantos aqui já passaram por aflições? Levanta a mão. Todos nós passamos. Só que tem diferença você passar por aflição e ela te atingir. Sim ou não? Eu mesmo estava ontem conversando com uma pessoa e falei, esse ano tem sido um ano muito abençoado. Porque apesar de todas as dificuldades, eu falei, se eu te contar todas as dificuldades, a gente fica aqui a tarde inteira. Só que sabe o que tem acontecido? Não tem me afligido. Não tem me deixado abatida, tem me deixado cansado, tem me deixado fadigado, mas agora ao ponto de achar, Deus não está comigo, Deus não me ajuda, Deus não, muito pelo contrário, a cada adversidade eu vejo uma oportunidade para ver a glória de Deus. Porque aprenda algo, para que o mal você possa passar sem ele te tocar, você tem que estar alicerçado em Deus. Porque a primeira estratégia do diabo é querer te arrancar da igreja. A primeira estratégia do diabo é dizer, para que ir para a igreja? Não está resolvendo nada, é assim ou não é? Não está resolvendo nada, não acha que eu sou com vocês não, queridos, com o pastor também. Como é que você vai pregar isso? Sendo que olha como está acontecendo, olha o que está ao seu redor, olha como está a situação. Só que é por isso que a Bíblia nos ensina, o justo viverá pela fé. Não importa o que eu vivo, o que importa é onde Deus vai me colocar. O que importa é a promessa que eu tenho de Deus para a minha vida. Porque eu e você precisamos aprender que a cada adversidade é uma oportunidade para ver a glória de Deus. E uma das coisas que eu aprendo aqui, e eu quero te mostrar, é que o quê? Que veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães que sobrou. Não é isso que está escrito aí? O que ele trouxe? Pães das primícias. Tem pessoas que querem que a vida dela tenha multiplicação, seja uma bênção, mas ela dá para Deus o resto, a sobra. Se der eu faço, se der eu vou, se der eu ajudo, se der eu vou para a igreja. Querido, você tem que aprender a dar para Deus sempre a sua
primícia. Eu não estou dizendo só de oferta, estou dizendo de tempo, estou dizendo de adoração, estou dizendo de você se entregar. Aprenda que quando você decide fazer algo para Deus dentro da igreja, aprenda a dar a sua primícia, aprenda a dar o seu melhor. Ah, mas o que vão achar? Ah, mas o que vão pensar? Não me importa o que os outros acham, o que importa é que eu tenho dado o meu melhor para o Senhor. Olha aqui para mim, analisa comigo. Se as pessoas fossem julgar, um homem veio e ele trouxe ao homem de Deus das suas primícias quantos pães? Quantos pães está escrito aí, igreja? 20 pães de cevada. 20 pães de cevada. 20 pães. Alimenta muita gente? 20 pães. Vamos colocar, vamos trazer para a nossa linguagem. 20 pãozinhos francês. Alimenta 30 pessoas? Não. Você está entendendo que você tem que fazer a sua primícia, mesmo que aquilo pareça que não vá surtir efeito? Ah, mas o que é a minha... Por exemplo, o que é a minha presença ali no culto? Eu sou só mais um. O que vai mudar? Quantas vezes o diabo não sopra isso? Ah, o que vai ser só mais o meu dízimo ali? Não vai mudar em nada, um dízimo tão pouquinho, não vai mudar em nada. Ah, o que vai ser essa oferta? Uma oferta tão pequena. Se Deus me abençoasse mais, eu poderia dar mais. Só que você vê aqui que ele trouxe 20 pães de cevada. É muita coisa para uma cidade que passa fome, igreja? É nada. É nada. Só que primeira coisa que nós precisamos aprender: plante independente de quem está ao lado. Fala comigo, eu preciso plantar independente do que as pessoas ao meu lado vão dizer. Porque você já percebeu que quando você quer fazer algo que Deus te pede, sempre vai ter alguém para te criticar? Ah, para que vai fazer isso? Não precisa fazer isso não. Ah, não precisa fazer aquilo não. Ah, você não precisa fazer aquilo outro não. Já está bom do jeito que está. Aprenda, se você quer a bênção. Quantos querem a bênção da multiplicação? Dá glória a Deus. Então aprenda a plantar independente do que vão falar, dizer, independente do que vão falar. Aprenda a plantar. Ah, mas olha, eu acho que é pouca semente. É o que eu tenho, querido. Se Deus quisesse mais, Ele que me dê mais, que aí eu planto com mais. Mas aprenda a fazer isso. Aquele homem, ele não chegou e pensou: ai, poxa, é tão pouco pão. Ai, não vai dar nada. O que vai adiantar? Não vai nem dar para sustentar a escola de profetas de Eliseu. Porque Eliseu tinha uma escola de profetas. Não dá nem para sustentar a escola de profetas de Eliseu. Sabe, deixa aqui parado. Ele não fez isso. Ele não reteve, aprenda isso. Ele não reteve o que é de Deus. Tem pessoas que têm tudo para ser abençoado, só que ela já começa falhando no primeiro tópico. Ela não planta. E aí depois fica: por que minha vida está difícil? Por que os meus dias são maus? Porque, querido, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Você vive com aquela porção básica. Quem está compreendendo isso? E nós vemos que o que aconteceu aqui? Por que esse homem veio trazer justamente a Eliseu? Eliseu era o único profeta? Não, Eliseu não era o único. Ele tinha uma escola de profetas, irmão. Então por aí já vê que ele não era o único. Só que sabe que eu aprendo? Que tem pessoas que falam: mas eu planto, a coisa não vinga. Cuidado onde você planta. Porque tão importante quanto você plantar é a terra que você planta. Quem aqui já viu, já mexeu com agricultura alguma vez? Adianta eu chegar lá na terra e sair lançando semente? Não. Pode ser que não dê, pode ser que vingue, pode ser que não esteja. Eu preciso, aquele homem, ele procurou o homem de Deus, porque ele queria plantar, só que automaticamente ele queria também colher.
Em Israel não havia templos, em Israel não havia muitos profetas do Senhor. Jeroboão já havia feito o povo se dispersar, o rei que assumiu depois de Roboão, que fez a divisão dos reinos. Jeroboão fez o povo se dispersar, levou o povo à idolatria. Então aquele homem procurou alguém que falasse e que ensinasse a palavra de Deus de verdade. Algo que nós precisamos observar: onde eu tenho lançado a minha semente, onde eu tenho lançado a minha oferta, onde eu tenho lançado o meu tempo. Tem pessoas que falam: eu vou estudar a palavra de Deus, e aí começa a seguir gente no YouTube que vai destruir a tua vida ao invés de edificar. Que a pessoa pega a palavra de Deus, porque entenda uma coisa: a Bíblia mesmo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque se você lê a Bíblia só por ler, você vai falar: não, mas isso daqui está diferente daquilo, não, mas isso daqui é contraditório, não, mas isso daqui não está certo. Quem está entendendo? Só que quando você tem o Espírito Santo e é instruído por alguém que conhece a palavra de Deus, por alguém que ensina a palavra de Deus, você começa a ver os frutos da palavra de Deus sobre a tua vida. Você começa a ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, que venha o dia mal, que venha a adversidade, que venha o tempo ruim, mas você permanece firme no Senhor Jesus. Nós vemos aqui que esse homem, ele precisava, numa época de fome, numa época de sede, ele precisava repartir? Não. Porque você já percebeu como o ser humano é individualista? Vamos voltar no início da pandemia, bem lá no início, em março. Quando falou que as coisas iam fechar, o que o povo começou a fazer? Fazer o quê? Eu lembro que eu vi uma reportagem, um homem saindo com 2 carrinhos de pacote de arroz, dando briga no supermercado. Ou seja, o importante é o outro que se vire. Cada um por si, Deus por todos, meu filho. Olha como é o ser humano. Não é só aquela pessoa, é qualquer pessoa sem a visão do Espírito Santo. Porque entenda o seguinte: eu e você somos maus. Se você acha que você é bonzinho, filho, você está fora da palavra. Nós somos maus. Mas bispa, Deus nos criou, só que Ele não nos criou maus. Só que quando o pecado entrou no mundo, o pecado alterou o nosso DNA. Quem está entendendo isso? E a única forma de sermos restituídos como Deus nos fez é sermos enxertados em Cristo, que é a figueira viva. Quando eu me aproximo de Cristo, eu deixo o meu ego, eu deixo o meu pecado, eu deixo o meu eu de lado e começo a obedecer a palavra de Deus. Só que agora, quando eu começo a me afastar de Deus, eu começo a me aproximar mais de quem a minha carne é. Quem está compreendendo isso? E nós vemos, segunda coisa que eu quero te ensinar aqui, para a bênção da multiplicação, a primeira é o quê? Plantar. Só a Dani pegou, né? Só a Dani vai ser abençoada. Para você ter a bênção da multiplicação, primeira coisa, você tem que plantar, independente do que vão falar. Diga comigo: eu preciso plantar, independente do que vão dizer. Segunda coisa, eu preciso plantar em terra. Qual que é o segundo? Porque você sai jogando semente na rua, meu filho, não vai resolver nada. Sabe como você planta em terra fértil? Quando alguém chega para você e te pede conselho, quantos aqui sempre estão dispostos a dar conselho? Levanta a mão. Só que você já reparou se aquele abençoado, filho do Deus Altíssimo, está disposto a cumprir? Ele vem, ouve, despeja todo o problema dele em você, você dá um conselho, a pessoa vai e faz tudo diferente. E aí você acha que a culpa é de quem? Sua. Fala: poxa, não instruí fulano direito.
Poxa, não instruí meu filho direito. Poxa, não instruí a minha vida. Querido, você está plantando em terra infértil. Porque a pessoa, quando ela é terra fértil, a Bíblia diz que na multidão de conselhos da sabedoria, ela ouve um conselho, ela pode não fazer ali na hora, mas ela pelo menos vai pensar. Ela pelo menos vai observar. Se você ficar plantando em terra infértil, sabe o que vai acontecer? Você investe naquela pessoa, você ora por aquela pessoa, você jejua por aquela pessoa, e a pessoa está fazendo tudo diferente do que você falou. Aí a pessoa não vê milagre e ela vai dizer que a culpa é de quem? Sua, não é nem dela, é sua. Ai, a oração da Sandra não é tão poderosa. Ai, a oração daquela bispa não é tão forte. Ai, eu não sei, sabe? Achei que faltou algo. Faltou trilhar o caminho do Senhor. Faltou ser uma terra fértil. Que terra fértil você planta e ela dá. Pessoas férteis você aconselha e ela faz. A Bíblia nos ensina: não lanceis pérolas aos porcos. O próprio Jesus disse isso. Ou seja, você aconselha quem vai praticar, querido. Mas mesmo a pessoa chega acabada, traz para a igreja. Se o Espírito Santo não convencer aquela pessoa, não vai ser você. Porque se não sabe o que acontece, você se desgasta por aquela pessoa, você se doa por aquela pessoa, e quando você se frustra no resultado final daquela pessoa, e quando chega outra para ajudar, sabe o que você diz? Não vou ajudar mais. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Não vou ajudar mais. Por isso você tem que aprender a observar essa terra fértil. Vale a pena eu investir? Vale a pena eu orar por essa pessoa? Bispa, mas a senhora está dizendo, apóstolo Paulo disse, para alguns é melhor que nem ore. Para alguns é melhor que você nem ore. Apóstolo Paulo disse. Tem gente que fala, não, vou sair orando por todo mundo. Aquela pessoa quer obedecer? Porque às vezes a oração vai piorar a vida dela. Porque você vai falar, Deus, visita aquela pessoa, só que ela tem livre-arbítrio e ela não vai querer entrar dentro da palavra. Quem está entendendo isso? E aí a vida dela vai continuar aquele caos. O apóstolo Paulo diz, para alguns é melhor que nem ore. Nós precisamos saber onde eu estou investido, se a terra é fértil. Isso em todas as áreas, isso com o meu tempo, isso com a minha vida, isso, poxa, eu vou parar aqui para assistir televisão. Eu vou estar plantando. Sim ou não, igreja? Aí a pessoa fica assistindo aquelas novelas, fica assistindo aquele monte de coisa que só vai trazer problema. Que daí depois tem pessoas que o que ela vê na novela, ela quer refazer na vida dela. Quem conhece gente assim? Ela vê na novela, quer trazer para a vida dela. Ela está plantando, sim ou não? Coisas ruins. Está se tornando uma terra infértil. Só que levante as suas duas mãos bem altas para o céu. E diga assim comigo, diga, Jesus, eu preciso me tornar uma pessoa que sabe identificar o que é terra fértil e o que não é. Mas vista, quando a pessoa não é terra fértil, você não precisa ficar do lado. Porque quando você tem o dom do Espírito Santo, você sempre quer ajudar, sim ou não? Você quer, tá bom, mas eu vou tentar de novo, e aí você vai perdendo suas forças. Peça a Deus para que Ele te dê visão. Eu não estou dizendo de terra suja, eu não estou dizendo com terra com abrolho, eu não estou dizendo de terra que tem defeitos, eu estou dizendo de terra infértil. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não quer nem saber. Eu não estou dizendo de pessoas que têm defeito, têm falhas, não. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, sabem o caminho e não quer trilhar. Você não tem que ficar ali falando de Jesus toda hora. Quem está entendendo isso? Senão você começa a lançar pérolas aos poucos, pessoas que não vão dar valor. E aí quando chegar na hora certa, você já não quer mais lançar a pérola. Porque fala, o outro não deu valor, então esse daqui também não vai dar. Essa é a segunda coisa, para você ter a benção da multiplicação. Aprenda a plantar em terra. Terceira, aprenda a repartir o que você tem. Se você quer que Deus multiplique, então divide. É meio sem lógica para matemática isso, sim ou não? Como eu quero multiplicação e eu vou dividir? Como assim? Sim, com Deus é assim. Você quer multiplicação? Quantos querem multiplicação aí? Dá glória a Deus.
A área que você quer multiplicação, aprenda a dividir. Ah, eu quero multiplicação no meu casamento, bispa. Então aprenda a dividir coisas boas com teu marido. Aprenda a dividir coisas boas com a tua mulher. Tem pessoas que falam, ah, eu quero que meu casamento se torne uma bênção. O marido chega em casa e já começa a falar, olha, a água está atrasada, a luz está atrasada, olha, tua mãe veio aqui em casa, olha, teu irmão fez isso, olha, tua prima fez isso. O que o homem vai fazer? Fala, Jesus, eu tinha que ter ficado no serviço, para essa vez eu faço hora extra. E aí depois chega na igreja, Deus, eu preciso da restauração do meu casamento. Eu falo, eu tento, você destrói com a própria mão. O homem chega em casa e não dá nem boa noite, já vai descarregando o problema em cima do homem. Ou o inverso também, a mulher chega em casa, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e a pessoa fala, deixa eu respirar. Quem está entendendo isso? Aprenda, se você quer multiplicação, aprenda a dividir. É fácil? Tem multiplicação também não, querido. Sabe o que eu aprendo? Que quando você divide coisas boas, quando você divide uma provisão que Deus te deu, quando você divide com outro, independente se ele mereça ou não, mas você está fazendo dentro da direção de Deus, quem está entendendo isso? Quando você faz isso, o Senhor começa a suprir todas as suas necessidades. Que tem pessoas que ficam assim, ah, eu não vou dividir, porque e se faltar amanhã? É assim ou não é? Ah, não, mas eu tenho isso daqui, é tão pouquinho, é só para hoje. Quer ver o que acontece quando você divide? Abre em Salmos 127, versículo 2. Salmos 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar, comer o pão de... Pois assim aos seus amados ele dá enquanto dormem. Entendi uma coisa? Bispo, eu não entendi muito, eu vou te explicar agora, é para isso que eu estou aqui. Quando você divide, você está confiando em você ou em Deus? E quando você está confiando em Deus, Ele te dá até enquanto você trabalha, enquanto você se preocupa, aos seus amados Ele dá até enquanto dormem. Quando você começa a confiar em Deus, você começa a ter atitudes de quem confia em Deus, você começa a agir crendo no Senhor, e quando você crê, Ele não deixa ninguém desamparado. Quando você divide, mas é pouco, mas quando você divide, aquilo muda a história de outras pessoas. Você já percebeu que tem pessoas, quando ela é terra fértil, às vezes a única coisa que ela precisa é que você regue. Às vezes com uma palavra. Às vezes a pessoa está desesperada, você vira e fala, mas eu vou orar por isso. Acabou, já regou. Ali a pessoa já está em paz. Porque quem trabalha sou eu? É você? É o Senhor. E a Bíblia está dizendo, é inútil, não tem valor algum, é desnecessário você ficar levantando de madrugada, comer pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto... Eu não estou falando para você pedir amanhã a demissão do emprego, tá? Tem pessoa que fala, não, para eu chegar amanhã, chefe, Deus vai me dar enquanto eu estou dormindo. Então tá aqui, ó, a carta, estou saindo da empresa e vou dormir até meio-dia e Deus vai me dar. Não estou falando isso. Pela misericórdia de Deus. Daqui a pouco chegaram 80% da igreja desempregada. Foi a pandemia? Não, foi a pregação da bispa. Todo mundo pediu as contas. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que não adianta, que tem pessoas que acham que eu tenho que estocar, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Aí a pessoa deixa de viver. Aí a pessoa deixa de ter um momento em família. A pessoa deixa de ter uma confraternização, porque o único objetivo dela é o quê?
Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Querido, o trabalho é essencial, só que ele não é tudo. Tudo na vida é equilíbrio, você já reparou isso? Jesus, ele trabalhava, sim ou não? Mas ele não tinha um momento que ele descansava? E olha, quando ele pegava para descansar, ele descansava mesmo. Que o barco quase afundou e ele continuou dormindo. Até alguém ir lá chamar ele, então você vê que ele descansava, ele dormia profundo. Tudo na vida foi um equilíbrio. Eu e você precisamos aprender isso. Para você ter a bênção da multiplicação, eu preciso ter um equilíbrio. Porque quando o Senhor me mostra esse equilíbrio, tudo começa a fluir bem na minha vida. Levanta suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: meu Deus, me dá esse equilíbrio para que eu viva a tua vontade. E você vê que isso é tão real que quando o profeta recebeu os 20 pães, ele guardou para ele. O que o profeta fez? Dá ao povo para que... Olha a bênção da multiplicação aí. Se aquele homem não tivesse dado a Eliseu, Eliseu ia dar a outra pessoa? Não. Nós precisamos entender que quando eu tenho uma atitude boa, pode ser que aquela atitude boa não venha para mim na hora, mas eu estou plantando, eu estou confiando, eu estou crendo, independente do que vão dizer, eu estou fazendo o que Deus pediu ao meu coração. Quem está entendendo isso? E nós vemos que quando... Só que aqui eu quero chegar numa parte. Eu já te ensinei 3 pontos da multiplicação, sim ou não? Sim. E eu disse que são 5, então já está chegando no final. O primeiro é qual? Plante. Qual que é o primeiro, igreja? Segundo. E terceiro... Aprenda a repartir o que você tem. Aprenda a repartir, que Deus nunca vai te deixar faltar. Porque aos seus amados Ele dá até enquanto dormem. Você já reparou que Deus nunca deixou você desamparado? Eu não estou dizendo que Deus te salvou de você chegar na ponta. Você chega aqui na beira, você fala: Jesus, a hora é agora, eu vou cair, vai acabar. Ele vem e cria o chão para você andar. Ele vem e cria situação para você ter provisão. Nós vemos que quando chega, vocês já falaram os 3, agora o 4º ponto eu quero te mostrar. Vem aqui comigo no versículo 43. 3 pontos eu te trouxe no versículo 42. Agora vamos para o 4º ponto no 43. Diz assim: porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de... Olha aqui para mim. Eram quantos pães? 20. E quantos homens? 100. Eram quantos pães? 20. 20 pães para 100 homens. Nem se dividisse o pão em 3. Ia dar para todo mundo comer. Sim ou não? Aos olhos humanos, sim ou não, igreja? Sim. Vocês estão entendendo o que é bênção da multiplicação? Olha o que é bênção da multiplicação. E aqui eu quero te ensinar o 4º ponto. Creia no que Deus te falou, independente da situação. Porque 20 pães para 100 homens, não dá, vai faltar. Só que quando você crê no que Deus falou, Ele não deixa a palavra dele cair por terra. Sempre terão pessoas para dizer para você que olha, isso é grande demais para você, olha, isso é difícil demais para você, olha, eu acho que talvez pode ser que você não consiga, olha, eu acho que pode ter que tenha dificuldade. Só que Deus está dizendo nesta manhã: se Ele colocou diante de você, ainda que pareça impossível, Ele pode multiplicar. Geazi estava vivendo pela lógica, Eliseu pela fé. Você tem o direito, você não está errado em viver pela lógica.
Só que não queira viver pela lógica e usufruir dos benefícios da fé. Que a fé é o quê? Loucura. Apóstolo Paulo diz: a fé é loucura para aqueles que não creem. A pessoa, vê você agindo pela fé. Todo mundo, quando a gente age pela fé, o que a pessoa fala? Tá louco. É a palavra. O apóstolo Paulo deve ter ouvido isso muitas vezes. Tá louco. 20 pães alimentar 100 homens? Tá, não dá. Só que sabe o que eu vejo? Eliseu não era influenciado por opiniões negativas. Eliseu, ele não deixava com que uma palavra, se ela era diferente do que Deus falou ao coração dele, ele não voltava atrás. Ele já havia aprendido isso com Elias. Por mais que as pessoas não acreditassem, por mais que Geazi não acreditasse, ele continuava confiando no que Deus colocou na vida dele. Ei, nesta manhã Deus manda te dizer: ainda que a situação seja diferente, ainda que a situação seja diversa, ainda que o problema esteja de você, continue confiando que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sabe o que acontece? Só que a gente fala assim: a Geazi já era perturbada, né? O final do outro ficou até leproso, pegou a lepra de Naamã. O homem já não era muito coisa de Deus. Só que não é só Geazi. Quando Jesus foi multiplicar os 5 pães e 2 peixes, que está lá em João 6, Andrés também disse: Senhor, esse pão não vai dar para essa multidão. Esse peixe não vai dar para essa multidão. Sabe que o Senhor, quando eu estava estudando essa palavra, Ele trouxe ao meu coração nessa hora? Sempre haverão pessoas que vão olhar pela lógica. E você escolhe qual você quer olhar: pela lógica ou pela minha palavra. Eu estava orando ao Senhor e pedindo uma direção, e o Senhor disse: a escolha é tua, eu não vou mudar. Se você quiser viver pela lógica, viva pela lógica. Agora, se quiser viver pela fé, eu estarei contigo e você vai viver pela fé. Só que viver a fé é tudo mar de rosas, mas é também nunca estar sozinho. É saber que Ele está com você. Eu imagino o coração do profeta quando Geazi disse: não vai dar. Não, olha, é muita coisa. O profeta disse: vai e dá. Ele teve que dar 2 vezes a mesma ordem. Sabe o que eu aprendo aqui? A insistência. Se você quer que Deus multiplique algo na tua vida, não pare pelo que os outros dizem. Continue insistindo no sonho que Deus te deu. Continue insistindo na palavra que Deus te deu. Continue insistindo no projeto que Deus te deu. Que tudo que Ele falou, é Ele quem vai cumprir na tua vida. Porque tanto querer quanto efetuar é o Espírito Santo que fará na tua vida. Tem pessoas que querem algo de Deus e ficam: mas Deus, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quem disse que é você que vai fazer, filho de Deus? Tem pessoas que ficam: ai Deus, como vai ser? Quem disse que é você que vai fazer? É bíblico. Tanto querer quanto efetuar é Deus quem faz. É Deus quem vai colocando as coisas no lugar. Às vezes você vai olhar e vai falar: tá tudo perdido. Deus fala: deixa comigo que eu ainda estou pintando. Deixa comigo que eu ainda estou planejando. Deixa comigo que eu ainda estou executando para você. Independente do que aconteça, continue insistindo no sonho que Deus te deu. Só que aprenda uma coisa, e aqui eu tenho que abrir um parênteses para você entender. Tem o sonho que Deus te deu e tem o sonho do teu ego. Quem entende isso? Bispo, então como eu vou saber qual é o sonho do meu ego, qual é o sonho que Deus me deu? Quando você tem um sonho que Deus te deu, esse sonho nunca abençoa só você. Porque você não vê toda a trajetória da Bíblia, é sempre um abençoando o outro.
É Deus levantando José para colocar José como governador no Egito, para José poder livrar depois Israel da fome que ia ter. Quem está entendendo? Ah, mas eles se tornaram escravos. Mas Deus levantou Moisés para tirar eles e eles saíram riquíssimos do lugar. Então você vê que como eu sei se esse sonho é meu ou se esse sonho é de Deus? O seu sonho só vai satisfazer você. Só vai satisfazer a sua vontade. Qual vai ser a finalidade disso? Não vou ajudar ninguém. Agora quando eu tenho sonho que é de Deus, não, isso daqui vai me abençoar, isso daqui eu posso fazer isso daqui eu posso ajudar aquilo, isso daqui eu vou poder fazer aquilo outro. Quem está entendendo isso? Quando o seu sonho é de Deus, nem que seja uma vírgula, mas você vai ajudar alguém. É assim que eu sei que um sonho é de Deus. E quando eu tenho um sonho de Deus, eu posso desistir? Creia, independente da situação. Se aparecer André, se aparecer Gease, se aparecer pessoas que duvidam, continua crendo que Deus é o seu provisor, Ele é a tua provisão, Ele é o teu grandíssimo galardão, Ele está com você. Olha o que o profeta diz. E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Não ia só comer não, querido. Gease estava com medo deles não conseguirem comer. O profeta falou: eles vão comer e ainda vai sobrar. Deus está dizendo ao meu coração: você pode estar com medo de como vai ser lá na frente, você pode estar com medo de como vai ser a situação, só que Deus está dizendo: eu vou abundar na tua vida, eu vou fazer sobrar na tua vida. Se você seguir as minhas orientações, você vai viver o sobrenatural. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Levanta suas duas mãos e diga assim: o meu Deus está no controle. Só que você tem que estar disposto a obedecer. E obedecer é fácil? Não. Só que diz a palavra do Senhor: então lhe pôs diante, e comeram, e deixaram sobejas, conforme a palavra do Senhor. Deus está dizendo ao meu coração aqui: se você fizer esses 5 princípios, e o 5º eu finalizo aqui agora, você entender que Deus está no controle de tudo, que Deus está guiando tudo, que não cai uma folha seca da árvore sem a permissão dele. Quando você consegue entender isso, você põe na mesa o que ele te pede, você faz o que ele te diz, e não faltará na tua vida. Aonde você quer a multiplicação, aonde você quer a abundância, Deus trará sobre a tua vida. E nós vemos que aqueles homens comeram e deu na medida. Oh filho, filha, quando Deus faz, você já reparou que Ele nunca dá na medida? Você já reparou isso? Quem já reparou? Quando Deus começa a abençoar, Deus não te dá na medida. Se está te dando na medida, é que ainda não chegou na bênção total. Porque quando chega na bênção total, começa a abundar, começa a transbordar, começa a sobrar sobre a tua vida. Ai, bispo, eu estou vivendo esse conta-gota no meu casamento. Bispo, eu estou vivendo esse conta-gota na minha vida espiritual. Eu estou vivendo esse conta-gota na minha vida financeira. Eu estou vivendo esse conta-gota com meu filho. É porque não chegou o final. Se você colocar esses 5 princípios
princípios em prática, você vai ver a abundância sobre a tua vida. Só que é necessário que você coloque esses princípios em prática. Quantos princípios, igreja? Qual é o primeiro? Plantar independente do que vão falar, do que vão dizer. Segundo. Terceiro. Quarto. Crer mesmo que os outros duvidem. Crer mesmo que os outros duvidem. Diga comigo, quarto princípio. Ah, vocês estão morrendo. Quando vocês querem essa multiplicação, o Senhor precisa que multiplique um ânimo para dar bênção na multiplicação. Diga comigo, o quarto princípio é crer mesmo que os outros duvidem. E o quinto, Deus está no controle. Diga comigo, Deus está no controle. Se coloque de pé no teu lugar e comece a pensar onde você quer a multiplicação e comece a dizer: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle da minha família, Deus está no controle do meu casamento, Deus está no controle do meu ministério, Deus está no controle da construção, Deus está no controle da reforma. Comece a levantar as suas mãos e comece a dizer: o meu Deus está no controle, o meu Deus tem cuidado de tudo, o meu Deus tem zelado por tudo. Ah, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu apresento pessoas aqui diante do teu altar, pessoas, Espírito Santo, que creem que o Senhor está no controle, que creem que o Senhor está na frente. Eu creio, Espírito Santo, que aqui tem pessoas que estão crendo no teu poder, Senhor. Eu creio que tem pessoas, Senhor, que haverá mudança na vida dele, que haverá mudança na vida dela. Esta pessoa que está com as mãos levantadas, ela está crendo que haverá mudança. Ela está crendo que haverá, Senhor, uma novidade. Ela está crendo que tu estás no controle, Senhor. Levante as suas duas mãos e diga assim comigo, diga: meu Deus, o Senhor está no controle, e a partir de hoje eu deixo essa situação nas suas mãos. E agora eu quero que você comece a dizer para Deus o que você vai deixar na mão dele. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu começo a deixar aquela enfermidade nas suas mãos, o Senhor está no controle. Senhor, eu começo a deixar nas suas mãos aquela situação, daquela construção, daquela reforma, daquele casamento, daquele filho, daquela filha. Eu coloco nas suas mãos, do meu marido, da minha esposa. Eu coloco nas suas mãos, da minha sogra, da minha nora, do meu genro. Eu coloco nas suas mãos, Espírito Santo. E agora, Pai, colocando todas as coisas nas suas mãos, nós estaremos preparados para viver a tua bênção da multiplicação. Com as duas mãos levantadas, diga: Jesus, eu creio que eu viverei multiplicação na minha vida.